Olá, tudo bem? Vamos para a correção do simulado da Polícia Civil do Distrito Federal? Vamos lá então? A gente vai começar com um texto até que é um pouco extenso, mas é o texto que caiu, são itens, né, que caíram na Polícia Federal, na prova da Polícia Federal de 2018, também elaborado pelo Sebrasp, né? Então, dá para a gente conseguir perceber aqui vários aspectos do estilo da banca e também até mesmo projetar como é que na prova da Polícia Civil, como é que algumas questões podem vir, não é? Vamos lá então? Primeira coisa que eu quero já falar para você é o seguinte: sempre, quando for iniciar a interpretação de um texto na prova, antes de começar esse texto, antes de fazer a leitura, observe o autor e o nome da obra, porque isso já direciona um pouco a sua interpretação, já direciona um pouco a sua intenção. Porque se você observa, por exemplo, que é um autor que vai tratar, que é um jornalista, e que, claro, ali, né, sei lá, foi retirado de algum site, então você já começa a imaginar como é que é a organização de um texto jornalístico, como é que eu posso esperar a linguagem, não é? Agora, não, foi escrito pelo Machado de Assis. Então eu vou esperar que seja determinada estrutura narrativa, que haja talvez algumas palavras não tão usuais, né? Então é importantíssimo que você, antes de começar a interpretação do texto, faça uma análise do autor e do nome da obra, tá? E aí então, vamos fazer isso? É do Allan Poe, né? A Carta Roubada, histórias, que está lá no Histórias Extraordinárias. Se é do Allan Poe, eu já posso pensar, né, que é um texto narrativo, tudo bem? Basicamente vai ser um texto eminentemente narrativo, né? Um conto, enfim, tudo bem? Vamos lá? A polícia parisiense, disse ele, aí quando a gente tem aqui, travessões, né, já evidencia que isso é realmente uma narrativa. A polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil à sua maneira. Seus agentes são perseverantes, engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos conhecimentos que seus deveres parecem exigir de modo especial. Assim, quando o delegado G nos contou pormenorizadamente a maneira pela qual realizou suas pesquisas no Hotel D, não tive dúvida de que efetuara uma investigação satisfatória até o ponto a que chegou o seu trabalho. Até o ponto a que chegou o seu trabalho? Perguntei. Sim, respondeu Dupin. As medidas adotadas não foram apenas as melhores que poderiam ser tomadas, mas realizadas com absoluta perfeição. Se a carta estivesse depositada dentro do raio de suas investigações, esses rapazes sem dúvida a teriam encontrado. Ri simplesmente, mas ele parecia ter dito tudo aquilo com a máxima seriedade. As medidas, pois, prosseguiu, eram boas em seu gênero e foram bem executadas. Seu defeito residia em serem inaplicáveis ao caso e ao homem em questão. Um certo conjunto de recursos altamente engenhosos é, para o delegado, uma espécie de leito de procusto, ao qual procura adaptar à força todos seus planos. Mas, no caso em apreço, comete uma série de erros por ser demasiado profundo ou demasiado superficial. E se o delegado e toda a sua equipe e toda a sua corte têm cometido tantos enganos, isso se deve a uma apreciação inexata, ou melhor, a uma não apreciação da inteligência daqueles com quem se metem. Consideram engenhosas apenas as suas próprias ideias, e ao procurar alguma coisa que se acha escondida, não pensam senão nos meios que eles próprios seriam empregados para escondê-la. Estão certos apenas num ponto, naquele em que sua engenhosidade representa fielmente a da massa. Mas, quando a astúcia do malfeitor é diferente da deles, o malfeitor naturalmente os engana. Isso sempre acontece quando a astúcia deste último está acima da deles, e muito frequentemente quando está abaixo. Não variam seu sistema de investigação. Na melhor das hipóteses, quando são instigados por algum caso insólito ou por alguma recompensa extraordinária, ampliam ou exageram seus modos de agir habituais, sem que se afastem, no entanto, de seus princípios. Você compreenderá agora o que eu queria dizer ao afirmar que, se a carta se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado, ou, em outras palavras, se o princípio inspirador estivesse compreendido nos princípios do delegado, sua descoberta seria uma questão inteiramente fora de dúvida. Este funcionário, porém, se enganou por completo, e a fonte remota de seu fracasso reside na suposição de que o ministro é um idiota, pois adquiriu o renome de poeta.
Segundo o delegado, todos os poetas são idiotas. E neste caso, ele é apenas culpado de uma non distributio medi, ao inferir que todos os poetas são idiotas. Mas ele é realmente poeta? Perguntei. Sei que são dois irmãos e que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro, creio eu, escreveu eruditamente sobre o cálculo diferencial. É um matemático e não um poeta. Você está enganado, conheço-o bem. E ambas as coisas. Como poeta e matemático raciocinaria bem. Como mero matemático não raciocinaria de modo algum e ficaria assim à mercê do delegado. Você me surpreende, respondi, com essas opiniões que têm sido desmentidas pela voz do mundo. Naturalmente, não quererá destruir de um golpe ideias amadurecidas durante tantos séculos. A razão matemática é há muito considerada como a razão por excelência. Olha, minha gente, do que se trata esse texto? É uma narrativa, então. Eu estou ali, ele tentando, eu não, né? O narrador tentando contar e conversa com o seu interlocutor, né? Com Dupin. O Dupin faz uma crítica ao modo de investigação do delegado e da sua equipe, não é? Diz que eles são limitados, basicamente é isso, não é? Diz que eles não têm um modo de investigação que foge muito do que eles estão acostumados a fazer, sim. Um outro aspecto, lá no início do texto ele fala que eles são que o delegado é hábil, ou a polícia, na verdade, a polícia parisiense é hábil à sua maneira. E ele está dizendo que é hábil até certo ponto, né? Porque depois ele vem falando do que ele considera negativo aí sobre a polícia. Sim, vamos lá então para as alternativas? Eu volto para que a gente possa, vou sempre colocar aqui na tela os trechos do texto que sejam relevantes para o item, tá? São 10 itens, vamos lá para o primeiro. O primeiro parágrafo do texto é predominantemente descritivo, pois apresenta as características da polícia parisiense. Vamos lá no texto. Olha o que ele fala no primeiro parágrafo, né? Então ele diz lá no item que é descritivo, tá? A polícia parisiense é extremamente hábil à sua maneira, seus agentes são perseverantes, engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos conhecimentos que seus deveres parecem exigir de modo especial. Olha, aqui, né, ele está descrevendo, de fato, né? Ele está mostrando características. Assim, então nesse segundo período, né? Assim, quando o delegado G nos contou pormenorizadamente a maneira pela qual realizou suas pesquisas no Hotel D, não tive dúvida de que efetuaram uma investigação satisfatória até o ponto a que chegou o seu trabalho. Então veja, no trecho, nesse parágrafo, há um elemento descritivo? Há algum elemento descritivo, né? Uma característica evidente aí de que há elemento descritivo é verbo de ligação. Quando há verbo de ligação, a gente vai ficar atento porque isso de fato evidencia uma descrição, né? Mas se a gente observar o parágrafo inteiro, ele não é eminentemente descritivo, ele é eminentemente narrativo. O primeiro período, o terceiro período são completamente narrativos, né? Então esse parágrafo é predominantemente narrativo. Sim, tudo bem? Ok? Por isso, então, o item é errado. Vamos lá para o item 2, então? Tá assim. Infere-se das falas de Dupin que a opinião do delegado a respeito dos poetas foi um determinante para que ele não encontrasse a carta roubada, né? Então, o Dupin considera que, pela opinião do delegado, está relacionada aos poetas, é isso que faz com que ele tenha a determinada maneira sobre a carta, né? Vamos ver o trecho em que ele fala sobre isso? Olha aqui, ó. Vamos ver o trecho que ele fala sobre isso? Tá assim. Você compreenderá agora o que eu queria dizer ao afirmar que se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado, ou em outras palavras, se o princípio inspirador estivesse compreendido nos princípios do delegado, sua descoberta seria uma questão inteiramente fora de dúvida. Quem? O delegado. Este funcionário, que é o delegado, porém se enganou por completo. E a fonte remota de seu fracasso, de qual? Do fracasso do delegado, reside na suposição de que o ministro é um idiota. Por que ele é um idiota? Pois adquiriu o nome de poeta. Segundo o delegado, todos os poetas são idiotas, e neste caso ele é apenas um culpado de uma non distributio medi, ao inferir que todos os poetas são idiotas. Então, infere-se, primeiro, o que é infere-se, não é? Antes de terminar aqui a questão, o que é infere-se? Inferir é, no texto, há elementos que possam me levar, que possam gerar, que possam fazer com que eu conclua determinado aspecto. Então, sempre que houver infere-se, depreende-se,
essas formas querem dizer, em outras palavras, assim, no texto há algum elemento que possa fazer com que eu entenda, que eu conclua determinada ideia, ok? Então veja, ele está perguntando se infere das falas de Dupin que a opinião do delegado a respeito dos poetas foi determinante para que ele não encontrasse a carta roubada. E é exatamente isso que ele afirma, né? Ou seja, quando ele fala que a fonte remota de seu fracasso reside naquela suposição. Então, de onde vem o erro dele? Veio dessa suposição em que ele faz sobre a respeito dos poetas. Sim, tudo bem? Isso está bem aqui nesse último trecho que eu mostrei para você, ok? Por isso que o item é certo. Vamos lá para o item 3. Dupin é irônico ao caracterizar a polícia parisiense como hábil no primeiro parágrafo, o que é comprovado pela crítica que faz no quinto parágrafo ao trabalho do delegado e da sua equipe, os quais, conforme Dupin, estão certos apenas num ponto. Vamos lá. Basicamente o que ele está perguntando aqui lá no primeiro parágrafo ele falou assim, olha, a polícia parisiense é hábil. Lá no quinto parágrafo, ele tece uma série de críticas sobre essa polícia. E aí, então, ele foi irônico quando ele falou, né, ela é hábil, ou seja, porque ele, na verdade, estava querendo dizer que ela não era hábil, era isso? Então, ele foi irônico? Na verdade, não. Ele não foi irônico quando ele falou ele foi hábil. A polícia parisiense é hábil. Na verdade, ele foi coerente com o que ele falou lá no quinto parágrafo. Porque quando ele fala assim, ela é hábil à sua maneira, há uma crítica aí. Então, ela é hábil à sua maneira, eu quero falar assim, olha, ela é hábil até certo ponto. Que, inclusive, ele termina o parágrafo falando sobre isso, né? Ela é hábil até certo ponto. E aí, até que o interlocutor pergunta, até certo ponto? Porque é exatamente isso. Então, quando ele fala que é hábil à sua maneira, ela é hábil naquilo que ela consegue fazer, naquele ritual que é o comum. Quando tem alguma questão extraordinária, ela não é tão hábil assim, né? Que é basicamente essa crítica que o Dupin faz. Então, lá no início, ele não está sendo irônico, ele está sendo realista e coerente à sua informação. Porque o que o item ele quer mostrar lá no início, ele na verdade estava elogiando e agora ele está criticando. Não, ele está sendo coerente. Ele realmente no início já estava criticando, né? Já estava mostrando problemas dessa polícia parisiense. Tudo bem? Por isso, então, que o item é errado, ok, minha gente? Tá aqui para você o item 3. E aí é aquilo que eu já havia comentado com você. O item 4, vamos lá. Na opinião de Dupin, a inteligência da polícia de Paris, a polícia parisiense, equipara-se à da massa, que, conforme se infere do texto, é uma inteligência média. Mais uma vez aqui um item sobre inferência, não é? Ou seja, há elementos no texto, há elementos que possibilitem eu entender que ele está comparando a polícia a uma interpretação média, não é? Vamos ver aqui esse trecho, Estão certos apenas num ponto, naquele em que sua engenhosidade representa fielmente a da massa. Mas, quando a astúcia do malfeitor é diferente da deles, o malfeitor naturalmente os engana. Então, o que ele quer falar com isso? Ele tem uma inteligência ali média. Porque se o malfeitor é um pouquinho mais inteligente do que ele, o malfeitor que é o ladrão, né, quem fez algo errado, que está sendo procurado pela polícia, se esse malfeitor faz alguma coisa que foge, que é algo extraordinário, consequentemente, essa polícia parisiense não vai conseguir pegá-lo, né? Então, ele, de fato, aqui mostra que a inteligência da polícia é igual à da massa, e é uma inteligência média, né? Uma inteligência regular. E até mesmo porque lá no texto ele ainda afirma que essa polícia tem um comportamento regular, né? Não é nada de extraordinário. Sim, tudo bem? Por isso que o item é certo, sim. Item 5. Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos originais do texto, o seu sexto parágrafo poderia ser assim reescrito. Perguntei, entretanto, se ele era realmente poeta, sabia que são 2 irmãos e que ambos adquiriram renome nas letras. O ministro, acreditava eu, escrevia eruditamente sobre o cálculo diferencial. É um matemático, não poeta. Olha, minha gente, primeira coisa que eu queria falar para você. O nosso simulado ele tem 10 itens, né? Aqui a gente vai entrar para o quinto item, e aí então, nos 4 itens anteriores, os 4 itens foram sobre interpretação de texto. E eu acredito que seja essa média, 40% mais ou menos de interpretação de texto na sua prova, ok? Segundo aspecto que eu quero comentar com você, esta questão, que caiu lá na Polícia Federal de 2018, né, no concurso da Polícia Federal, ela cobra sobre a transformação do discurso direto para o discurso indireto. Como assim? Vamos voltar lá no texto?
Deixa eu voltar aqui no texto com você. Aqui, opa, não. Aqui. É nesse trecho aqui. Ó, por que isso aqui é discurso direto? Porque é a própria fala dele, tá vendo aqui, ó? É a própria fala dele. Isso daqui já é uma espécie de discurso indireto, né? Então, esse trecho aqui eu não vou querer transformar. Isso aqui permanece. O que eu vou transformar? Isso daqui, o que ele está, a fala dele. A fala dele, que está no discurso direto, eu vou transformar. Tudo bem? Então, quando eu vou fazer essa transformação do discurso direto, que está aqui, para o discurso indireto, eu tenho de prestar atenção em alguns aspectos. Primeiro aspecto mais basilar é o tempo verbal, ok? Um texto em que esteja, que esse discurso esteja no presente, quando eu passo para o discurso indireto, ele vai para o pretérito imperfeito. Então, os verbos que lá estavam no discurso direto no presente, vão então para o pretérito que? Imperfeito. Tudo bem? Ponto 1. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os verbos que estão no pretérito perfeito, lá no discurso direto, vão para o pretérito mais que perfeito. Então é sempre a gente pensar que do presente vai para o pretérito imperfeito e o que está no pretérito perfeito vai para o pretérito imperfeito. E pense, por que do pretérito perfeito vai para o pretérito mais que perfeito? Porque o que é o pretérito mais que perfeito? É o passado do passado. Então é como sempre se eu estivesse ali num tempo anterior. Tudo bem? Ok? Vamos lá para a reescrita que ele sugeriu. Ó. Primeira, então ele falou aqui, ó, perguntei, entretanto, se ele era realmente, né? O perguntei tá correto, né? Porque aquilo dali já estava no discurso indireto dele. Agora veja, eu perguntei, entretanto, essa ideia de entretanto, eu não quero estabelecer uma oposição. Eu perguntei, entretanto. Então esse mas aqui, deixa eu voltar aqui, peraí. Opa. Eu não coloquei para você a questão. Deixa eu voltar lá no texto, ó. Porque senão ia ficar muito grande para você. Olha aqui, ó. Esse mas é uma oposição aqui. Ele falou que, neste caso, ele é apenas um culpado de um non-distributio média ao inferir que todos os poetas são idiotas. Mas ele é realmente um poeta? Perguntei. Então, aqui é uma pergunta, e não é uma pergunta, eu estou perguntando entretanto. Perguntei entretanto. A ideia é, eu quero saber realmente, isso que você disse é realmente verdade, não é? Mas ele é realmente poeta? Então, não é uma oposição verdadeiramente para eu usar o entretanto, né? Então, eu já tenho erro com isso, com o uso do entretanto. Outro aspecto que a gente tem errado, aqui eu coloquei o entretanto, então ele era, eu perguntei se ele era realmente poeta, está correto, o era pretérito, sabia também que são, não, se eles estão lá no presente, não é? Porque isso aqui são, está lá no presente. No texto, na reescrita, a gente vai ter de colocar o quê? Sabia que eram, que é o pretérito imperfeito, que eram dois irmãos que adquiriram. Adquiriram está no pretérito perfeito, então como é que vai ter de ficar aqui na reescrita? Que haviam adquirido. Que haviam adquirido, porque aqui é o quê? O pretérito mais que perfeito. É um matemático? Não, é presente. Então, era um matemático, não um poeta. Sim, acreditava eu, que era um pretérito imperfeito. Escrevia, tá certo. Então, são essas formas aqui que estão marcadas que não estão respeitando essa transformação do discurso indireto. Vou repetir então, ó, se as formas verbais estão no presente, passam para o pretérito imperfeito. Por exemplo, esses são. São, eles teriam de ter sido transformado para eram, né? Que é o pretérito imperfeito. Ok, minha gente? Muito bem. E aí, para completar, o pretérito perfeito, o que está no pretérito perfeito, por exemplo, adquiriram, deveria ir para o pretérito mais que perfeito. Haviam adquirido, ok? Sim? Muito bem. O pronome ele no trecho item 6, né? E aí o item 5 é errado. O pronome ele no trecho, ele é apenas culpado de uma non-tributio med, refere-se ao ministro. Olha aqui o trecho, ó. Segundo o delegado, todos os poetas, e neste caso ele é apenas culpado de uma non-tributio med, ao inferir que todos os poetas
são idiotas, né? Veja, esse ele, na verdade, é o delegado, porque quem fez a inferência de que todos os poetas são idiotas, quem fez essa inferência foi exatamente o delegado. E aí, inclusive, a gente já viu que foi por conta dessa inferência que isso limitou um pouco a investigação dele, né? Então, ele, na verdade, se refere a delegado e não a ministro, ok? Por isso que o item é errado. Item 7. A correção gramatical do texto seria mantida caso a forma verbal compreenderá fosse substituída por compreende. Então, compreenderá está lá no futuro do presente, não é? E aí ele quer substituir para compreende, que é a forma no presente. Embora o sentido original do período em que ele ocorra fosse alterado. No original, o emprego do futuro revela uma expectativa de Dupin em relação a seu interlocutor. Com o emprego do presente, essa expectativa seria transformada em fato consumado. Olha que interessante, tá assim o trecho, ó. Você compreenderá agora o que eu queria dizer ao afirmar aqui. Se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado. Então, esse compreenderá agora agora eu vou te mostrar uma fala e então você vai compreender. E eu espero, né? Eu espero que você compreenda isso. Tudo bem? Há expectativa. O Dupin falando com o interlocutor, né? Olha, agora você vai entender o que eu disse lá antes, né? Sobre o grau, sobre a carta, não é? Sobre o raio de investigação. E aí, se eu mudar para você compreende agora o que eu queria dizer. Se eu falo você compreende agora, quer dizer assim, então você já compreendeu, não é? Você agora já entende aquilo que eu já havia dito. Então, quando ele coloca você compreende agora o que eu queria dizer, eu passo dessa ideia de expectativa, que era elaborada, que vinha do futuro, né? Porque tinha um futuro do presente, você compreenderá. E aí, se eu uso o você compreende, eu passo a ter um fato consumado, de fato, né? Como se eu já tivesse compreendido a ideia. Tudo bem? Por isso, o item é certo. Vamos para o item 8 no trecho. Ao procurar alguma coisa que se ache escondida, o pronome que exerce a função de complemento da forma verbal ache. Primeira coisa, minha gente, o que é esse pronome que aí, não é? Este pronome é um pronome relativo. O que é pronome relativo? Pronome relativo é um pronome que vai retomar uma palavra que está antes, não é? E quando ele retoma essa palavrinha que está antes, ele substitui também essa palavrinha. Então, o pronome relativo, ele tem essa dupla função. Ele retoma e aí, né, ele substitui, ok? Quando eu percebo que ele substitui, eu percebo então que ele exerce uma função sintática por ter substituído essa palavra. Então, nesse caso aqui, ó, ao procurar alguma coisa que se ache, este que está substituindo a palavrinha coisa, né? Alguma coisa. E esse que, então, está substituindo a palavra coisa, está fazendo referência à coisa e substituindo a palavra coisa. Então, é a coisa que se acha escondida. Não é a coisa que está escondida? Não é a coisa que está escondida? Consequentemente, este que, em relação a achar, não é complemento, é sim o quê? Sujeito. Era a mesma coisa de falar assim, ó, alguma coisa que caiu. Alguma coisa que caiu. Alguma coisa caiu. Alguma coisa se acha escondida. Tudo bem? Então, esse que retoma a palavra alguma coisa, né? Aqui no caso só, enfim, coisa. Então, ele retoma essa palavra, substitui e, consequentemente, exerce uma função em relação a ache. Então, alguma coisa se acha ou se ache escondido. Tudo bem? Por isso, então, que é função do sujeito. Outro detalhe também importante para você observar. Se achar, nesse sentido aqui, é um predicativo, né? Ela se acha escondida, ela está escondida. Então, é um predicativo, ó. É um verbo predicativo, isso que eu ia falar. É o verbo de ligação, não é? Então, esse se acha aqui não é nem verbo transitivo para a gente pensar que poderia ser complemento, né? Tudo bem? Então, daria para você matar esse item aí de duas formas, ok? Por isso que o item, então, é errado. Muito bem. Vamos para o item 9? A supressão do sinal indicativo de crase em a sua maneira manteria a correção gramatical do texto. Ó, minha gente, aqui ele está perguntando sobre aquele trecho lá, né? A polícia parisiense é hábil à sua maneira. Primeira coisa que eu quero que você observe é que essa estrutura à sua maneira é uma locução, né? Ele quer dizer de um modo, de determinado modo, né? Quando eu tenho essa locução,
Em regra, essa locução ela vai ser introduzida por uma preposição, tudo bem? E aí, é bem comum que, de fato, locuções que sejam femininas sejam introduzidas por também um artigo. E aí, o que acontece? Eu uso uma crase, não é? A moda, a maneira, a proporção, a medida, não é? Todas essas expressões acontecem aí com a crase, não é? O que acontece aqui? Qual é a especificidade desta expressão? Ela é composta pelo pronome sua. E esse pronome, que é um pronome possessivo, ele é um pronome possessivo que está ali do lado do substantivo. Então é chamado de pronome possessivo adjetivo, porque ele está do lado do substantivo, sua maneira. Tudo bem? Quando eu tenho esse pronome possessivo, é opcional usar artigo antes do pronome possessivo. Então eu tanto posso dizer a minha roupa está suja, quanto eu posso dizer minha roupa está suja. Não posso? A minha roupa, minha roupa. Se eu posso, então, usar tanto o artigo ou não, qual é a consequência? Eu também posso usar crase ou não, obviamente, se houver exigência de preposição. Então, nesse caso aqui, se eu retirar a preposição, significa que eu empreguei apenas o quê? Preposição. Se eu retirar a preposição, foi isso que eu falei. Se eu retirar a crase, minha gente, eu tô doido. Se eu retirar a crase aqui, significa então que há apenas o quê? Preposição. Eu não usei o artigo. E por que eu não usei o artigo? Porque aqui é opcional, antes do pronome possessivo a sua. Sim, entendeu a lógica? Tudo bem? Então é opcional usar artigo antes do pronome possessivo, consequentemente é opcional usar crase antes do pronome possessivo, ok? E aí, então, aqui fica como se houvesse apenas uma preposição, ok? Por isso que a supressão manteria a correção gramatical, manteria. Muito bem. Vamos então para o item 10, para o último item. Ó, a supressão da vírgula empregada logo após a palavra algum manteria a correção gramatical do texto. Onde é que está este item, né? Como poeta e matemático, raciocinaria bem. Como mero matemático, não raciocinaria de modo algum e ficaria assim à mercê do delegado. Então ele quer saber desta vírgula aqui, ó, que foi empregada. Eu resolvi trazer este item aqui porque eu vi que muita gente fez uma justificativa nada a ver, colocou uma justificativa nada a ver para a supressão dessa vírgula. E é o seguinte, preste atenção. Qual é o ambiente que aconteceu essa vírgula? Eu tenho o algum, vírgula e o e. Então preste atenção, quando é que eu posso usar vírgula e e? São em 3 hipóteses, basicamente. 3 hipóteses que eu posso usar vírgula e e. Primeiro caso, quando eu tenho sujeitos diferentes na oração. Primeiro caso, quando eu tenho sujeitos diferentes, tá? Vou falar 2 exemplos aí para essa primeira hipótese. Um exemplo sério, o outro é uma palhaçada para ver se você decora. Você vai decorar. Exemplo sério. O governador editou projeto de lei, e o Congresso, que é governador, né? Então, e a Assembleia Legislativa o aprovou, que é o projeto. Então, repetindo, o governador editou o projeto de lei e a Assembleia Legislativa o aprovou. Como aí eu tenho 2 sujeitos, governador e Assembleia, tudo bem? Eu posso usar vírgula e e. Opcional. Agora, quando que essa vírgula aí com sujeitos diferentes vai ser uma vírgula obrigatória? Quando ela causar ambiguidade. Por exemplo, João comeu a pera e Maria tomou iogurte. João comeu a pera e Maria. Opa, então, vírgula. Porque aí vai parecer que Maria é objeto de comer, não é, jovem? Por isso, então aí a vírgula é obrigatória. Então o fato é, primeiro, quando eu tenho sujeitos diferentes. Sim. Segundo caso, para eu utilizar vírgula e e, quando o e tiver sentido adversativo. Correu, vírgula, e não cansou. Correu e não cansou. Correu, mas não cansou. Esta vírgula obrigatória. E o terceiro caso é quando eu tenho polissíndeto, repetição de conjunção. Chegou, vírgula, e falou, vírgula, e gritou, vírgula, e bateu, vírgula, e saiu. Eu tenho aí essa repetição da conjunção. Consequentemente, esta vírgula aí pode acontecer. Também não é uma vírgula obrigatória, ok? Neste caso aqui, o que eu quero que você observe, é que esta vírgula aqui foi empregada de maneira incorreta. Então ela não deveria ter acontecido. Por que ela não deveria ter acontecido? Porque, veja, como poeta e matemático, ele raciocinaria bem. Como mero matemático, ele não raciocinaria de modo algum. E ele ficaria assim à mercê do delegado.
Então, o sujeito desses verbos são o quê? O mesmo. Consequentemente, esta vírgula não poderia ter acontecido. Por isso que, de fato, a supressão empregada logo após a palavra algum manteria a correção gramatical do texto. Manteria a correção gramatical e, na verdade, seria preferível, né? Porque exatamente esta vírgula está inadequada. Sim, minha gente? Ok? Tudo bem? Então, é isso. Espero que você tenha acertado todos os 10 itens. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal do CDF para que você possa sempre ter acesso a todas essas informações de maneira muito mais rápida, tá? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.